Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos fazer uma leitura no livro de Provérbios, Provérbios 30, e vamos ler do versículo 7 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja para nós, que é o quanto baste. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa palavra, e que ninguém saia daqui sem ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, porque o Teu povo ouve. Amém. Minhas amadas irmãs, eu estava lendo esse texto e aquilo que foi dito na oração meio que se sobressaiu. Hoje nós vemos as pessoas que não têm tempo para absolutamente nada, nem ninguém. Estão todos, ou a maioria das pessoas, muito ocupadas ou ocupadas demais para ouvir alguém, para dar atenção a alguém, para fazer companhia a alguém. E nunca se viu uma solidão existencial tão grande quanto em nosso tempo. E esse texto, ele traz uma instrução absolutamente oportuna para o nosso tempo. Em sua sabedoria vinda do alto, o autor de Provérbios traz a percepção da suficiência nos versículos citados. Hoje parece que o conceito de suficiência se perdeu no meio do povo, e o que é mais lamentável, até mesmo no meio daqueles que são chamados, ou pelo menos de boa maioria daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. O dicionário, dentre outras coisas, diz que suficiente é o quanto baste, nem mais nem menos. Creio que esta é uma lição oportuna para o nosso tempo de tanta competição, exigências e demandas. As pessoas em várias áreas da vida querem bater a meta, como se diz na linguagem do comércio e das grandes corporações. Há uma competitividade doentia no nosso tempo. E eu me lembro que certa vez eu fui a uma determinada loja e eu escuto feito tuberculoso. Minha mãe dizia que eu tenho ouvido de tuberculoso, porque às vezes você está conversando, cochichando lá atrás, eu estou escutando. E entrei naquela loja e assim um pouco afastada tinha uma vendedora compartilhando com outra aquilo que estava acontecendo ali naquela loja. Aquela moça falava da angústia de perder as noites de sono que ela sentia por causa da exigência, da necessidade de bater a meta das vendas, sob pena de perder o emprego. E ela dizia: eu não tenho prazer de chegar em casa, de cuidar dos meus filhos, de fazer as coisas dentro de casa, porque eu estou sempre muito antenada nas exigências daquele ou daquela que era o superior dela e das exigências colocadas ali. Nos
versículos que nós lemos, o autor do texto faz 2 pedidos ao Senhor que remetem a essa suficiência e deveríamos considerar nas nossas orações. A primeira coisa, a suficiência da palavra empenhada e proferida com retidão, sem mentiras ou falsidades. Que nós nos empenhemos nessa palavra. Não tem nada mais triste do que você prometer algo a alguém e aquela pessoa ficar esperando e aquilo não ser cumprido. Isso é doloroso demais. E o texto diz: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E a segunda coisa que o texto nos leva a meditar é a suficiência do ter. Hoje as pessoas querem cada vez mais, e isso me lembra um parente do passado que dizia que a medida do ter não enche nunca. E eu nunca vi uma frase tão adequada para o nosso tempo. E o texto diz: não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. E essa mensagem, ela nos leva a algumas reflexões oportunas. Primeira delas, a suficiência gera gratidão, e o inverso também é necessário, ou melhor, também é verdade. O salmista fez aquietar e sossegar a sua alma como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Como a nossa alma, como ela é exigente. Estamos sempre às voltas tentando satisfazer um desejo ou anseio. E em geral acabamos metendo os pés pelas mãos para conseguir tal intento. Estamos vivendo um tempo dificílimo. As pessoas querem cada vez mais. Contudo, apesar de todos os pesares, têm sido tantas dádivas recebidas da divina mão, como diz a letra do velho hino. E até mesmo aquilo que não foi agradável de viver veio como uma bênção disfarçada. E eu queria fazer só um parêntese aqui. No meio das nossas agonias, todos nós temos vivido momentos extremamente difíceis, e até mesmo aqueles momentos que têm sido difíceis, que têm nos feito perder o sono, tem algo precioso a nos ensinar. Que o Senhor, Ele possa abrir os olhos do entendimento para fazer essa descoberta. Caso não tenhamos descoberto o propósito ainda, logo logo vamos descobri-lo. Nada na vida de um filho de Deus é obra do acaso. Não existe acaso nos planos perfeitos do nosso Deus. Em segundo lugar, a ideia de suficiência trazida a nós pelos versículos nos ajuda a compreender que nos cansamos demasiadamente correndo atrás do vento, como disse o mesmo autor em outro momento. Ele pede ao Senhor 2 coisas. A primeira: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Aqui também ele nos remete a um tipo de suficiência, a da palavra proferida e empenhada com retidão. Quanta falsidade e quanta mentira, até mesmo nos meios cristãos. É impressionante o quanto se mente compulsivamente, das mínimas às grandes coisas. Há uma crise de confiabilidade sem precedentes. Falta a suficiência de um falar sincero, honesto, onde o sim seja sim e o não seja não. Sobre isso, Jesus ordena de maneira enfática: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Tiago, em sua epístola, faz a seguinte recomendação: sobretudo, meus irmãos, não jurem
nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Que as coisas ditas sejam exatamente o que querem dizer, o que dizem ser. Em terceiro lugar, o segundo pedido do autor de Provérbios aqui é: não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Este pedido aqui é de uma lucidez que impressiona. O que tem em demasia pode desdenhar de Deus, orgulhoso pelos seus muitos haveres e conquistas. O que tem de menos pode vir a roubar, envergonhando e desonrando o nome do Senhor. Por isso o autor do texto pede suficiência. Que nas nossas orações peçamos suficiência, ou seja, o quanto baste. E isso em relação a absolutamente tudo. O que é que essa mensagem tão rápida e tão suficiente traz para nós hoje e nos ensina hoje? Em primeiro lugar, que busquemos também nós um falar confiável, que o que dizemos seja o quanto baste, que haja suficiência em nosso falar. Em segundo lugar, que busquemos a suficiência no ter, nem mais nem menos, apenas o quanto baste. E por último, que possamos dizer como o apóstolo Paulo: a minha suficiência vem de Deus, porque a sua graça nos basta. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar umas pelas outras.